Amor. Existem muitas músicas que falam a respeito de amor, de todo tipo de amor, né? Muitas delas falam do relacionamento, até relacionamento homem e mulher, um amor romântico. Mas amor é muito mais do que isso, né? A gente pode ver que lá no grego tem 4 palavras, pelo menos, para dizer sentidos diferentes de amor. É o amor paixão, é o relacionamento, é o amor fraternal, o amor de pai para filho. Enfim, existem várias expressões disso. Amor é uma coisa importante na vida cristã. O amor, aquele amor do nosso relacionamento com o nosso irmão, com as pessoas que convivem conosco. Amor é uma das marcas de um cristão autêntico. Estamos estudando marcas da vida cristã e uma delas é uma marca importante, é uma marca que precisa ser muito visível, é o amor. Demonstrar o amor, viver o amor que Cristo nos ensinou. Isso é extremamente importante, isso é extremamente marcante para quem é crente. Marcou tanto a vida de João que ele é conhecido, ficou conhecido como o discípulo do amor, né? Há um quadro de um pintor famoso da Santa Ceia, né? E que aparece João deitado, né? Recostado sobre o peito de Jesus, né? O significado ali era um significado de amor, de uma amizade muito grande, né? Isso reverberou, a palavra bonita que o nosso escritor usou, reverberou, né? É aquela vibração, quando o som vem e a gente sente o som vibrando na gente, aquela reverberação, né? Não só o som audível, mas o som, a vibração enquanto física mesmo, né? Eu costumo dizer que eu toco um pouquinho de piano, eu gosto de tocar o piano acústico, porque ao tocar ele todo vibra e aquilo ali dá um sentimento para quem está tocando muito melhor do que um piano mecânico, né? O piano elétrico você bota no fone de ouvido ali, está tocando, você não sente nada, é estático, não vibra, né? Mas o piano acústico, quando você toca, as teclas vibram, né? O conjunto todo ressoa junto. E é isso que é essa ideia de reverberação que o nosso autor está querendo dar aqui, né? Amor foi uma coisa que vibrou, uma coisa que reverberou, é uma coisa que para João foi tão significativo que ele retoma a esse assunto. Lá em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. É Jesus falando aos seus discípulos, né? E veja que João marcou isso ali no seu evangelho de uma forma bem visível, né? E agora nas suas epístolas, né, ele volta a esse assunto dando uma importância muito grande, né? E assim como a obediência é uma marca de uma condição moral da nova vida cristã, o amor é uma marca relacional, de relacionamento, né? Que vai influenciar os aspectos sociais nossos. Tratar as pessoas com amor é algo que faz muita diferença. Quando você trata as pessoas com amor, você não briga no trânsito, você não briga com o vizinho, você busca resolver os problemas sem brigar, né? O seu ambiente de trabalho, no que depender de você, vai ser excelente. O seu ambiente da escola, no que depender de você, vai ser maravilhoso, porque você sempre está tentando conciliar, você exala o amor de Cristo, né? E porque aquilo ali é algo que está
na sua vida prática. Nosso autor citou aqui 3 trechos, 3 momentos da primeira epístola de João que ele volta a este tópico. O primeiro deles está em 1 João 2, nos versículos de 7 a 11, que diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Desde o princípio, na lei já dizia que era para amar a Deus, amar o próximo, né? Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O segundo texto, é de 1 João 3, de 11 a 24. Vamos ler aqui. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna e permanente em si. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade, isso mesmo, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Para fora, não. Fazer de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não vos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E o terceiro texto está lá em 1 João 4, do 7 ao 21, um pouquinho comprido, mas é importante a gente ler. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos amar também uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus nisto é em nós aperfeiçoado o amor,
para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então João está fazendo alguns paralelos por 3 vezes, né? Falando do amor, o amor ao próximo, o amor ao seu irmão. Porque o amor é algo que transparece. E como eu disse, é uma marca. É uma marca do viver cristão, né? É uma marca da vida cristã. Essa é a lição número 6, né, da revista Palavra e Vida, edição número 73, a revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br, o site da Convenção Batista Fluminense. Você pode entrar lá, clicar e fazer o download do vídeo. Coloco aqui o link dessa lição, dessa revista, para você fazer o download. Essa revista tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições em 1ª, 2ª e 3ª João. Foi escrito pelo pastor Pedro Elísio e o título dessa lição é A Marca do Amor, parte 1. Veja, tem tanto amor nas epístolas de João que foram necessárias 2 lições para expressar as ideias de João sobre este tema, ok? Mas vamos lá. Partindo para o primeiro tópico, ele fala aqui que em 3 pontos, né, João fala de amor nas suas epístolas, e o primeiro deles ele quer relatar, quer expressar o amor é a mensagem do Evangelho. João, ele vem lembrando algo que já disse, que já escreveu e que já aconteceu, né? Jesus anunciou o amor. O amor fazia parte da mensagem de Jesus e fazia mais. O amor fazia parte da prática de Jesus na sua vida. Né? Então João está dizendo aqui que não está mandando nada de novo. Ele está falando aqui de coisas que todos já haviam visto, já haviam experimentado com Jesus. Né? Lá em Mateus 22, do 34 a 40, a gente vê uma das situações que Jesus, tentando ser emboscado pelos fariseus ali, né, ele fala da lei. Então ele fala aqui, Mateus 22, do 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele resumiu: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A palavra que resume toda a Torá, toda a lei, é amor. Tudo o que está na Bíblia, né? Tudo que está no Velho Testamento gira em torno de amor. O Novo também. O Novo é um pouco a abordagem, o foco principal é o Messias, a vinda do Messias. No Velho Testamento fala da vinda do Messias, fala que ele viria como profecia, mas a profecia era para salvar o homem. E salvar o homem era um ato de amor de Deus. Então a lei toda e todo o Velho Testamento, como Jesus bem resumiu, né, ela era toda contida nesta palavra amor.
né? E João vem falando aqui que não era um novo mandamento. Por quê? Porque Jesus já tinha dito isso, né? Em João 13:34, Jesus já tinha, ele mesmo no evangelho dele, escreveu aqui, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis que também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento, mas na verdade era um novo velho, né? Jesus estava resumindo, novo no sentido de que, assim, olha, se você estava olhando toda a lei e tentando usar ela toda como o seu painel de orientação para saber onde você vai, então agora eu vou resumir esse painel todo. Eu fico imaginando o painel de um avião, né? Aquele painel do Boeing, cheio de instrumentos, né? Do avião comercial lá, do grande avião comercial, cheio de instrumentos. E você precisa se guiar, o piloto precisa se guiar em todos aqueles instrumentos, ele tem que saber tudo que aquilo diz, porque cada uma daquelas coisas dá uma informação preciosa, importante para o piloto. Se ele não prestar atenção em alguma coisa ali, o problema pode aparecer e o problema pode se agravar e o avião pode cair. Então ele precisa ver todos aqueles painéis. E eu fico imaginando a Torá como todos aqueles instrumentos em que você precisa olhar tudo aquilo ali para saber se a coisa funciona ou não. E Jesus vem resumir todos aqueles painéis numa luzinha piscante, né? Se está certo, se está errado, né? Que é o amor. Então, é um novo mandamento, mas é um novo mandamento que é velho, né? Ele não está contradizendo nada da lei. Ele não está falando nada contra tudo que já foi dito. Ele simplesmente sintetizou, né? E sintetizou numa coisa que ele explicou várias vezes ao longo do seu ministério. Jesus, várias vezes, teve que explicar o que era amor. Veja, tantas e tantas explicações, né? Quando ele pega e lava o pé dos discípulos, ele estava mostrando o que era amor, né? Quando ele falava com uma pessoa que era discriminada por conta de coisas da sociedade, seja o cego, seja o leproso, seja o paralítico, né? Seja a mulher que foi adúltera trazida à sua presença, ou seja aquela lá do poço, e um povo que não falava com os judeus, ele foi falar com alguém com quem os judeus não falavam. Jesus estava demonstrando, praticando, ensinando amor na prática, ensinando a fazer o que era necessário fazer. O convite é viver desta forma. O que eu tenho que fazer para viver bem? Amar. Só. É só, mas é complicado. Mas é amar. Eu preciso viver amando. Eu preciso amar ao meu próximo. Eu preciso amar ao meu irmão. Eu preciso amar aquele que não me fez bem. Eu preciso amar aquele que é corrupto. Eu preciso amar aquele que é criminoso. Eu preciso amar a todos. Complicado, né? Extremamente complicado. Até mesmo porque muitas vezes a gente aprende desde cedo, né, coisas que não são bíblicas. Né? Não, mas fulano tem mais que morrer, cometeu esse tipo de crime, tem mais é que morrer. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Não é isso que a Bíblia diz. Mandamento é amar aos outros. Né? E não fala a quantidade que a gente deve amar. Né? Ele fala de qualidade. Né? É um amor qualitativo. O nosso comentarista colocou: amar uns aos outros não é em relação ao tempo, mas à qualidade, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, tinha muito essa moda, né? Porque o pai é muito ocupado, precisa dar tempo de qualidade aos seus filhos. Precisa dar tempo. Antigamente era melhor a gente usar a expressão atenção, né? Dar atenção ao filho. Porque quando você dá atenção ao filho, você tem que parar o que você está fazendo
para focar naquilo que o filho tá precisando. E aí você dá tempo. E é o tal do tempo de qualidade que tentavam explicar, né? Que é o tempo com o filho, esquecendo o resto do mundo. E aqui o nosso comentarista usa esse qualidade, né? Nós precisamos praticar um amor de qualidade, né? Por ações, né? Ele fala aqui que é imperativo, né? Esse amor ser mais do que um discurso. Não pode ser da boca para fora. João fala, porque se alguém diz e não faz, diz que ama seu irmão, mas não faz. Diz que é mentiroso, né? Se eu falo que é para fazer uma determinada coisa, eu tenho que dar o exemplo. Tem que ser o primeiro a fazer. Senão, eu sou mentiroso. É o famoso faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? O amor é uma obra visível dessa nova vida em Cristo, né? E Jesus ensinou isso e João está pontuando, ressaltando, falando sobre isso, né? Quem é o meu próximo, né? Quem é aquele que é próximo a mim, né? Amar ao próximo, né? E aí eu lembro da parábola do bom samaritano. Os samaritanos e os judeus não falavam, e um certo homem viajando foi atacado por salteadores e passou o levita, olhou em largo, passou o judeu, não quis tocar, porque se tivesse morto os dois ficariam impuros, e veio o samaritano e pegou o homem, botou no lombo do jumento e levou para um hotel. Estava viajando, pagou o dono da hospedaria para cuidar dele, né? Deixou tudo pago. E esse camarada, que era o povo que não falava com o judeu, era o real próximo, né? Todos eram próximos. Todos eram próximos daquele que foi assaltado. Mas apenas um agiu com amor ao próximo, né? Precisamos colocar em ação em nossas vidas o amor de Deus, este amor divino. Bom, o segundo tópico vem falando sobre amor é o antídoto para o ódio. E segundo o nosso João aqui, né, só tem duas formas, né? Ou você ama, ou você ama, né? Ou você odeia. Não tem meio termo. Não tem indiferença. Indiferença é odiar. Amar é amar, indiferença é odiar, né? Há uma ilustração que diz que tinha um muro, né? E de um lado tinha anjos, né? E do outro lado tinha o inimigo, o demônio, né? E a pessoa andava por cima do muro, né? E os anjos chamavam, venha para cá, venha para cá, venha para cá, e o demônio não falava nada. Venha para cá, venha para cá, venha para cá, e o demônio não falava nada. E aí, mas por que você não quer, não chama para ir para o teu lado? Aí o demônio respondeu, não, o muro já é meu, né? Você que está em cima do muro, o muro já é meu, né? Então, cuidado, indiferença não é amor. Indiferença não é amor. E nós só temos essas duas posições. Ou nós amamos e andamos na luz, ou nós odiamos e andamos nas trevas, né? E aí João vem com essa comparação, né? João falou de luz lá no seu evangelho, lá no início do seu evangelho, ele usou essa expressão, né, para dizer, para falar de Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E João está usando aqui a expressão luz como algo que nós, seres humanos, precisamos para enxergar, né? Quando não tem luz, nós não enxergamos. Precisamos da luz para enxergar. Nossos olhos funcionam como sensores
da luz. Tudo que a gente vê é reflexo de alguma coisa. E as formas, né, são reflexos da luz nestas coisas. Então João já estava usando essa expressão, que Deus era a luz para os homens. E lá em João 2, 9 e 10, ele usa de novo essa comparação. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E aquele, porém, que odeia seu irmão, não vamos de novo, perdão. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, João está usando essa expressão, essa ilustração, para complementar ou para falar aquilo que ele falou lá atrás. Mas ainda em 1 João 4,8 ele usa de novo: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí João está dizendo assim, que quem diz estar na luz, ele fala um pouquinho: amados, vos escrevo um mandamento novo, todavia vos escrevo um mandamento novo, que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, né? E aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, João está usando uma ilustração para falar justamente isso, tá? Você não vai cometer tropeços, você não vai cometer injustiças se você estiver andando na luz, né? Você consegue enxergar, né? E ele diz assim: não tem como você imaginar alguém que está andando na luz ter problemas com outros irmãos, problemas de relacionamento, problemas de falta de amor, problemas de intolerância. Ah, mas fulano é chato. Mas ele tem que ter tolerância. Difícil, né? Muito difícil. Às vezes é difícil demais. Mas são desafios que a gente precisa aceitar e colocar em prática o nosso amor cristão, né? Temos que amar, né? Se nós formos alcançados pela graça, se o sacrifício de Cristo na cruz fez sentido para nós e nós fomos comprados por um grande preço, então nós precisamos andar na luz. E veja que João usa o verbo permanecer. No versículo 10 de 1 João 2, aquele que ama seu irmão permanece na luz. Lembra que eu já falei aqui de vida cristã, de maturidade cristã? E maturidade cristã é algo que a gente vai no dia a dia conquistando, né? A gente precisa estar permanecendo, estar dentro, né? Permanecer no caminho, né? Não podemos nos afastar do caminho. O amor é uma marca, mas é uma marca muito fundamental de que nós estamos no caminho, é um sinal de que nós estamos no caminho. Quando a gente ouve das pessoas: trabalhar com você é bom porque o ambiente está sempre bom. Tá, não é um amor fingido, não é alegria fingida, não é isso. Porque a gente está falando tudo bem, eu posso me aborrecer, você pode se aborrecer, a gente pode chegar até um dia na escola, na faculdade, no trabalho, azedo, pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Mas a gente não tem que descontar em cima, não pode descontar em cima dos outros, né? Temos que ter amor. Pessoas que nos irritam vão ter em vários lugares. Olha, infelizmente, até na igreja tem pessoas que nos irritam, tem pessoas que nos tiram o equilíbrio, né? Tiram o equilíbrio. Mas a gente tem que estar lá vigiando em amor, né? Para que esse equilíbrio, essa perda de equilíbrio não aconteça, porque somos de Cristo, somos salvos, Ele nos comprou por um bom preço e agora andamos na
luz. E aí precisamos permanecer na luz, né? Precisamos permanecer na luz. Cuidado, cuidado, cuidado quando você começar a se estressar, a se irritar. Para, cala a boca, sai de perto, não fale. Para, respira até 10, conta até 10, se acalme. Não fale coisas no calor da discussão, né? Porque você vai machucar os seus irmãos. Precisamos amar. O nosso comentarista faz algumas posições interessantes aqui, né? A gente não pode correr alguns riscos. A gente não pode correr o risco de amar mais as coisas do que as pessoas. Lembro quando era criança, se quebrasse um copo em casa, a gente apanhava. Podia ser o copo do mocotó lá, da geleia de mocotó, aquele copo que vinha, né? No mínimo uma bronca feia a gente levava. Mas será que vale a pena mesmo brigar por causa disso? Do desleixo, da falta de cuidado? Claro, precisamos educar, ensinar nossos filhos a cuidar das coisas que temos, afinal de contas, se a gente quebrar tudo que a gente tem, não vai ter nada, né? E vamos gastar dinheiro desnecessariamente comprando as mesmas coisas, quando poderia estar comprando outras coisas. Mas até que ponto vai isso, né? Até que ponto a gente ama mais as coisas do que as pessoas? Cuidado, né? Não podemos correr o risco de amar mais a instituição ou as instituições do que as pessoas, né? Brigue não. Torça pelo seu time de futebol, mas não brigue por causa dele. Não vale a pena, né? Brigue, não brigue, de novo, né? Tenha a sua posição política, mas não brigue por causa disso. Não faz sentido brigar. Não pode fazer sentido brigar. Tenha a sua opinião, mas não brigue por causa dela. Não tem por que brigar. Se a pessoa consegue debater o assunto com você, colocando posições e opiniões que são contrárias, que se chocam, mas que não geram briga, ótimo, excelente. Agora, se ela não tem condições de discutir o assunto sem se estressar, evite. Não vai levar a lugar nenhum, né? A gente não pode colocar instituições acima das pessoas. A gente não pode colocar títulos, né? Amar os títulos mais do que as pessoas. Cuidado quando você dá mais atenção a alguém que tem um título melhor e menos atenção a alguém que tem um título menor. Não pode ser assim, né? Às vezes, Jesus era acusado de comer com pecadores, mas os sãos não precisam de médico. Olha o que Jesus respondeu, né? Então, cuidado. Não ponha coisas, instituições ou títulos acima das pessoas, né? A gente precisa viver o Evangelho na sua essência. O Evangelho significa amor, né? O Evangelho, claro, boa nova de salvação. A salvação por quê? Deus mandou seu Filho ao mundo nos amando muito, muito. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16, porque Deus amou. Mas amou quem? O mundo. Como? De tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A boa nova de salvação, o Evangelho, que significa boas novas, é isso. A salvação que Cristo nos dá. E Jesus veio e nos ensinou que a lei se resumia a amor. Precisamos viver em amor. O terceiro tópico fala que o amor é o mandamento perfeito. E ele está baseando em 1 João 3, de 11 a 15. A gente já leu o tópico, a parte aqui no início, eu vou reler, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ai, ai, ai. João usou ali uma palavra que foi traduzida como tropeço, né? E o nosso autor foi lá no grego e trouxe a palavra que foi traduzida como tropeço como escandalon, né? A tradução tropeço, uma metáfora. A gente está falando de andar na luz, né? E se a gente está falando de andar, quando você tem uma pedra no meio do caminho que você não viu, seja por falta de luz ou por não olhar, né, e você tropeça, aquilo ali faz com que você possa cair, se machucar, né, ou tenha uma certa estabilidade no seu caminho. Agora, perceba que o grego tem origem no latim, como o nosso vocabulário. E escandalon lembra a palavra escândalo. As duas palavras têm a mesma raiz no latim. Então, o tropeço aqui é o escândalo, né? Pessoas que são de Cristo, que vivem na luz, né? Amam ao seu irmão. Então, essa pessoa não age com falta de amor e os seus atos não produzem escândalo, né? Ela não guarda ódio no coração, né? Nós não podemos guardar ódio no coração. Mas a gente briga com as pessoas? Briga. E aí? E aí que a gente tem que ir lá, pedir perdão, fazer as pazes, se ajustar e se resolver. Porque precisa ser feito. Não podemos guardar ódio no coração. A gente não pode ser agitador. Mas quantas coisas tem na igreja que a gente não concorda, não é mesmo? Aí eu vou botar a boca no trombone, eu vou mais falar. A sessão vai tratar aquele tema, eu não concordo, isso é um absurdo, não pode ser assim, eu vou falar na sessão. Meu irmão, né? A gente precisa tratar com os assuntos de forma equilibrada. Tá errado, conversa com o irmão, vai conversando com o pastor, vai expondo com calma, com tranquilidade, com cordialidade. Né? Não seja um agitador. Não fale para tornar o ambiente agitado. Não coloque para fora a sua opinião de forma emocionada, de forma que vai agredir os outros. Confusão, divisão gera tropeço para outros. Nós não podemos ser pedras de tropeço. Não pode acontecer que os outros tropecem por nossas vidas. Quem assim age ainda caminha nas trevas. 1 João 2, 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não tem luz. Lembra que Deus é luz? Né? E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Né? Lhe cegam, você não vê. Né? Trevas sem luz você não enxerga. Né? E sem luz você tropeça. E você andando nas trevas vai tropeçar. Não podemos gerar escândalos na igreja. Não podemos deixar com que confusões impactem a nossa vida. Nem na igreja, nem com de fora. Né? Seja acordado, seja calmo. Converse com os outros a respeito dos problemas para que as coisas se resolvam de paz. Né? João também diz aqui, né? Não se espantem se vocês forem,1 João 3,13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odiar. É possível que a gente haja com amor e o mundo nos
odeie. E sabe como é que a gente paga isso? Não é odiando de volta, é amando de volta. Olha que coisa complicada de fazer. Complicada, mas necessária. Nós precisamos pagar o ódio que recebemos com amor. Fulano fez isso para mim, não vai fazer para ele. Eu não vou, não é só ele, má vontade, não quero nem saber, nem vai ajudar. Né? Não deve ser surpresa para o mundo, não deve ser surpresa que o mundo nos odeie por amar, por fazer as coisas certas. Né? Eu trato bem e recebo ódio em volta. Olha que coisa estranha, né? Ninguém espera isso. Mas é assim que o mundo funciona. Amor é uma marca da vida cristã. É uma marca de quem tem vida. Né? E o ódio é a marca daqueles que estão mortos no pecado. Né? Caim, que era do maligno, como ele diz aqui. Né? Portanto, quem não ama permanece na morte. 1 João 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece. Nunca saiu de lá. Ainda está na morte. Bom, e ele ainda faz a semelhança com Caim, né? Não é possível amar a Deus odiando o seu irmão. Né? Não pode ter essa dualidade. Ou você ama, ou você odeia. Né? Não existe coração dividido. Deus não habita num coração dividido. Né? O mundo não pode... o mundo pode odiar a igreja, mas a igreja não pode odiar o mundo. Olha como João está fazendo uma comparação nesse trecho que lemos. Né? Não sabemos se já passamos da morte para a vida, quem amamos o irmão, aquele que não ama permanece na morte. Não, perdão, 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele veio falando de Caim, que matou o seu irmão, e já está falando que quem não ama seu irmão é assassino. Perceba que João está fazendo aqui um paralelo com o que Cristo disse lá quando falou de adultério. Lembra? Lá em Mateus 5, no versículo 28, 27 e 28, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Aí no 28 ele fala assim, eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. O padrão de Deus é muito maior do que o nosso padrão. O padrão de Deus não é o padrão de ler e executar. O padrão de Deus é o padrão que tem que ser executado de dentro para fora, do nosso coração para fora. Então, se o padrão de Deus é esse, agora João está fazendo um outro paralelo. Né? Quem ama seu irmão, né? Anda na luz e não pode matar o seu irmão. E quem odeia o seu irmão já cometeu assassinato. Lá no versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Né? Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Né? Fique irado se seu irmão fez alguma coisa, mas cuidado, até que ponto dessa ira você vai para aquilo não se tornar um ódio e que você chegue ao ponto de pecar, assassinar o seu irmão no seu coração. Olha que complicado. Eu não posso assassinar o meu irmão no meu coração. Eu não posso assassinar o meu próximo no meu coração. Né? A última frase aqui do autor nesse parágrafo aqui, ó, a questão aqui é que ela não pode devolver esse ódio de outra forma senão com atitudes de amor. A igreja tem que devolver todo o ódio que recebe como amor. Ai, 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 ai. Deus nos ajude porque é muito complicado. É muito complicado. Mas o amor é uma evidência da transformação nossa. O amor é uma marca prática,
né, da nossa vida cristã. A gente precisa deixar de lado tudo que nos leva ao ódio, tudo que nos leva à cegueira, tudo que nos leva à amargura, para que a gente possa aproveitar, desfrutar do pleno amor de Deus, né? Precisamos deixar as coisas de lado. Sabe? Às vezes a gente carrega uma mochila pesada, né? Tem esse costume ruim. Eu levo a mochila para o trabalho todo dia e volto. E às vezes eu levo a mochila e volto e nem mexi na mochila. E às vezes eu coloco uma coisa na mochila e passo semanas levando para o trabalho e voltando e esqueço de tirar isso de lá. E a mochila vai ficando pesada. Por quê? Porque a gente leva coisas inúteis na nossa mochila. Olha que coisa triste que eu faço, né? O que a gente precisa fazer? Esvaziar a mochila. Olhar de novo o que está dentro da mochila e ver o que dá para tirar dela. Para que a gente não fique carregando peso à toa. E o ódio, a raiva, as mágoas nos fazem isso. Nos fazem ter uma mochila pesada. E a gente não pode ter mochila pesada. Sabe por quê? A gente cansa. A gente cansa de levar a mochila pesada. Para pensar e agir, né? O que eu estou fazendo tem demonstrado ódio ou amor? Qual é a mensagem que as minhas atitudes estão falando? Né? Tem um ditado, e eu acho que eu falei no vídeo anterior, né? O que você faz fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você está dizendo. Vou repetir. O que você faz, as suas atitudes, fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você está dizendo. Né? O que eu estou dizendo com as minhas atitudes? O que eu estou comunicando com as minhas atitudes? Vamos prestar atenção nisso? O que eu posso mudar? Tudo bem, a gente peca, é pecador, mas a gente não pode permanecer no pecado. O que quer dizer isso? É pecar o tempo todo, ter uma vida pecaminosa o tempo todo. A gente tem que buscar não ser pecaminoso, né? Vigiar e orar, né? Será que tem no meu coração alguma mágoa não resolvida? Será que tem alguma coisa com alguém me aborrecendo? Quando a gente faz isso, de se livrar dessas mágoas, de pedir perdão, de conversar, de tentar se acertar, é bom, a gente se alivia muito. Olha a história da mochila que eu falei agora há pouco, né? A gente deixa de carregar pesos que nos atrapalham a caminhar, que nos atrapalham a fazer as coisas que temos que fazer. Vamos olhar a mochila da gente? Será que na minha mochila hoje tem algum ódio, alguma mágoa, algum problema que seria muito bom tirar de dentro dela? Dá uma pensada aí, né? Eu já estou pensando aqui, vou tirar, vou ver o que eu tenho aqui. Tem umas coisinhas aqui que eu acho que dá para tirar, que deveria tirar, né? E você já pediu perdão ou liberou perdão para pessoas que causaram a você algum mal, né? Ou você carrega esse ódio, essa raiva, né? Toda essa mágoa em seu coração. Há estudos que mostram que pessoas que fazem isso adoecem. Se você não quiser fazer como marca de uma vida cristã, faça pelo menos para não adoecer. Não é esse o objetivo do nosso estudo. Claro, o objetivo do nosso estudo é a gente entender que nós não podemos viver com ódio, com raiva ou com mágoas das pessoas. Precisamos resolver isso rápido demais. Mais rápido. Porque se a gente não tem o costume de resolver isso, nós não andamos na luz. Nós não somos filhos de Deus. Nós, de fato, ainda não convertemos o nosso caminho. E quando a gente faz isso, nós não causamos problemas na igreja, nós não causamos confusões. Qual é a minha atitude quando a gente vê uma boa confusão na igreja? Né? É apagar o incêndio ou botar mais fogo? Quando eu vejo uma boa confusão no trabalho, eu vou apagar o incêndio ou vou botar mais fogo? Ele
ele é assim mesmo. E, ó, poxa, ele fez outra comigo, não vou nem te contar. É assim que a gente faz? Não, veja bem, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter calma. De um jeito assim, de um jeito assado, a gente consegue ajudar, a gente consegue melhorar, a gente consegue conversar com ele. Vamos conversar, vamos bater um papo. Estamos vivendo um momento complicado no nosso país, porque nos aproximamos de um pleito eleitoral. E sempre que isso acontece, as paixões pelo lado A ou pelo lado B chegam a um nível em que as discussões saem da racionalidade para a emoção. E quando isso acontece, brigas, intrigas e problemas acontecem. Eu posso ter o pensamento A, eu posso ter o pensamento B, a gente pode discordar, discordar é saudável, discutir é muito saudável, mas a gente não pode ter paixão pela nossa discussão e não pode deixar com que essa discussão chegue a um ponto além daquilo que devemos viver. Que o amor esteja em nossos corações como marca indelével, né, com marca evidente da vida cristã. E que mesmo nesses momentos de polarização, nós consigamos separar, né, opiniões e divergências do ódio e do amor. Que Deus nos ajude a agir sempre em amor.